realmente. Certeza, o maior presente é não pegar, mas a gente vai mudar de assunto, vai falar de coisa boa agora. No quadro Oportunidade de Emprego, a Vanessa está por aqui. A gente começa a semana com exemplos então, né, Vanessa? Exemplo que devem ser seguidos o ano inteiro. Bom dia. Bom dia, exatamente. A gente fala de a importância de aplicar sustentabilidade nas empresas. E a gente vai mostrar uma história muito bacana, que é a história da Glória, do Tino e do Henrique. E como a vida deles se cruzam, né, nesse ciclo da sustentabilidade. A Glória, ela decidiu colocar ações de sustentabilidade na sua empresa e ela coloca pontos de coleta do lixo orgânico. Então, o Henrique coleta esse lixo orgânico, faz o processo de compostagem e transforma em adubo. Esse adubo é vendido para agricultores como o Tino. O Tino prepara a sua horta orgânica e vende de novo para empresários como a Glória. A gente vai mostrar que quando a gente ajuda o planeta, é ajudado também. Tudo aqui é baseado em ciclos, como ciclos de vida. Um grupo de Porto Velho adotou práticas sustentáveis para contribuir com o meio ambiente. Desde 2019, a Dória incentiva não só os colaboradores, como os clientes para doar as tampinhas de refrigerante, as esponjas de lavar louça e a recolher seu óleo de cozinha, que terão um destino correto e que não vão poluir nosso meio ambiente. Essa preocupação foi se transformando em ação e foi se transformando num hábito que eu não posso ver tampinha no chão, que eu vou catando, que é uma coisa legal. Nós selecionamos todos os resíduos, destinamos papelão, vidro e plástico para uma... A gente está com parceria. E também a gente tem parceria com a Associação Voluntária de Combate ao Câncer para recolher tampinhas e lacres de lata para doar para eles, porque com isso eles conseguem fazer muitos insumos que são muito importantes para as pessoas que estão nessa necessidade, né? Dando continuidade nesses ciclos de sustentabilidade, todo resíduo orgânico do restaurante da Dória passa por um processo chamado compostagem. Mais da metade do nosso lixo, em alguns meses, pode virar o melhor adubo que existe, o composto orgânico. E o que era um problema passa a ser solução. Uma empresa da capital usa uma bombona para coletar os resíduos. O nosso trabalho é coletar esse resíduo orgânico do cliente, onde trazemos aqui para a nossa estação de tratamento, que é feito todo o processo de compostagem, né? Fazemos a mistura com outros resíduos orgânicos para obter o nosso resultado, que é o composto orgânico. O processo de compostagem leva em média de 4 a 5 meses para que todo o período de decomposição seja feito. E por que o adubo feito dessa forma é mais vantajoso? Ele enriquece a terra em nutrientes para as plantas, melhora a estrutura do solo, a drenagem e retém água nos solos arenosos e reduz a necessidade do uso de pesticidas. Um pouco distante da cidade, em um sítio onde o sistema de plantio de alimentos é sustentável, eles fazem a recuperação da floresta, plantam para o consumo e revendem algumas culturas. Esse trabalho todo é feito pelo Tino e sua família. Então nós plantamos tanto árvore de futuro, né, como mogno, cedro, angelim, saia, plantamos plantamos também ervas medicinais. Nós plantamos, na verdade, a agrofloresta é um sistema que ela veio para inovar, né? Nós usamos a floresta para plantar o quê? Para plantar os ciclos dos alimentos. Nós usamos a floresta para nos alimentarmos. Na floresta já existe vários elementos que servem de alimento para a gente, mas às vezes as pessoas são preconceituosas ou desconhecimento e não utilizam desses benefícios que a floresta tem. Então nós plantamos rúcula, tomate, alface, pepino, tudo na floresta. É uma verdadeira cadeia entre essas três pessoas. Cada um tem a sua participação e todos pensam em ter uma sociedade com menos lixo e mais sustentável. Que é uma cadeia criativa, uma cadeia que, como nós falamos dentro da agrofloresta, né, que seria o amor incondicional, né? Então, eu produzo o alimento aqui, eu forneço para um restaurante. O restaurante
Hoje em dia existe o preconceito ou desconhecimento que você, às vezes, você não usa certas partes do alimento, a casca, algumas coisas, semente, né, que servem para várias coisas, até medicinais. O adubo, esse alimento que eu produzi, que o cara comeu lá no restaurante da Glória, ele vai para o Henrique e ele volta para cá. E ele vira novamente alimento. Então, essa é a proposta, né? Você pegar um alimento e ele retornar como alimento. E todos têm uma responsabilidade social com o meio ambiente. A lógica é viver em harmonia com a natureza e a sustentabilidade. A nossa missão aqui é fixar para as pessoas se conscientizarem que o lixo não é apenas um lixo, que a gente pode reutilizar e obter outros reaproveitamentos com o próprio lixo. Se nós formos examinar nosso lixo, a gente vai ver uma quantidade grande de produtos que poderiam voltar para a utilidade humana, não impactaria o meio ambiente, o ambiente que a gente vive, geraria emprego. Então, essa consciência do que a gente está fazendo com o nosso mundo, onde a gente vive, ela é muito urgente, porque a gente tem que parar de um consumo desmensurado. Como é que será que vai estar o mundo daqui a 5 anos? Se todo mundo continuar nesse mesmo processo de lixeira a céu aberto? Questionamento importante, né? Como é que vai estar o nosso mundo daqui a 5 anos se a gente só ficar usando, e aí? E esse questionamento, ele traz assim, a gente trazendo ele para a nossa vida, isso em casa, mas trazendo num contexto de responsabilidade socioambiental das empresas, pensar que ações simples podem ser implementadas para que o seu dia a dia possa ser um pouco mais sustentável, que eu possa alimentar. Você viu que esse ciclo é uma cadeia, é né? uma cadeia. Então, assim, eu não estou fazendo só pelo planeta, eu vivo nesse planeta. Então, quando eu tenho uma ação muito mais consciente e sustentável, a minha vida se torna melhor. E as empresas, elas podem fazer ações simples, como, de repente, tirar descartáveis, colocar pontos de coleta de lixos recicláveis, conversar com coletores, com empresas de reciclagem, pequenas ações. E às vezes não só se ajuda, né? Não só economiza, ajuda também essas cooperativas que a gente sabe que tem bastante aqui, então, também em Porto Velho, cooperativas de reciclagem. Então, é uma cadeia muito grande, né, Vanessa? Que gera emprego, que gera a sustentabilidade como um todo, para a gente viver num mundo melhor. Se não quer pensar nos outros, vamos ver que as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade nisso. Pensa nos próprios filhos, né? Nos filhos, nos netos, nas outras gerações da família que vão vir por aí. É muito importante, né? É verdade. Às vezes a pessoa pergunta como entra em oportunidade de emprego. Oportunidade de ter um empreendimento melhor nesse caso, né, Vanessa? Exatamente, porque assim, quando você pensa em sustentabilidade, às vezes você vai pensar assim, eu vou ter que colocar placas de energia solar, eu vou ter que colocar, de repente, um sistema de chuva, e isso requer um recurso financeiro maior. Mas eu posso fazer ações mínimas, e isso vai fazer a diferença no meu empreendimento, porque às vezes eu já tenho copos descartáveis, eu posso tirar o copo descartável e colocar copo de vidro. Então, é um custo até que vai até diminuir em relação a descartáveis. A questão do lixo, eu já tenho um cesto de lixo, eu posso fazer lixos com separação, orientar os funcionários. Então, tudo isso são ações que às vezes não requerem um custo grandioso para que isso aconteça. Fora o orgânico, que é super mais fácil de reaproveitar, né, Vanessa? A gente tem mais participação dentro do seu quadro agora para continuar falando sobre isso, Exatamente, né? Porque a gente vai falar um pouquinho agora com a Samira Alvim, que ela é consultora em sustentabilidade, ajuda empresas, ela é engenheira florestal e ela trabalha exatamente isso, para dar dicas e orientações, criar um plano de negócio para a empresa, para que ela possa ser mais sustentável. A gente está aqui com a Samira, tudo bom? Bom dia, seja bem-vinda aqui com a gente. Então, vamos lá, qual que é a importância de uma empresa se tornar mais sustentável? Bom dia, Vanessa. Então, as empresas que têm como premissa a sustentabilidade são empresas mais organizadas, os colaboradores trabalham mais motivados e é uma empresa que demonstra que tem um compromisso com toda a comunidade do entorno, com a sociedade.
e ainda com o meio ambiente, né? Então, as empresas, elas têm maneiras fáceis, não é? Não é complicado uma empresa querer ter uma responsabilidade socioambiental em sua política. Ela pode, por exemplo, estabelecer medidas de economia de água, de energia. Tem aquelas empresas que usam muita água, utilizam muita água nos seus processos, então elas fazem um sistema de tratamento daquela água para estarem reutilizando aquela água dos processos da empresa, né? Energia, muitas empresas que utilizam muita quantidade de energia, a energia é essencial, né, para todos os seus processos, elas começam a procurar fontes alternativas de energia que não vão causar tanto impacto ao meio ambiente, né? E vão gerar economia. Em um médio e longo prazo tem uma economia. E as Samira, medidas, por exemplo... Oi, Samira, diga. se uma empresa às vezes não tem uma condição de colocar em prática ações assim que tenham um custo, o que elas podem fazer de forma simples para elas começarem hoje a mudar essa visão da empresa? Porque muitas vezes acontece por ela não conhecer o processo. Mas o que ela pode fazer na prática de forma simples para começar hoje? Então, Vanessa, nós temos toda uma legislação ambiental que traz obrigações para as empresas, falando sobre resíduos. Os grandes geradores de resíduos aqui no nosso município são aqueles que produzem mais de 100 litros diários de geração de resíduo. O que é 100 litros? 100 litros? Um saco de lixo de 100 litros. Então, se a empresa tem essa produção, ela já está obrigatoriamente tendo que fazer a destinação correta de seus resíduos. Mesmo que ela não tenha essa obrigação, o certo, o correto é todos nós nos preocuparmos com a nossa comunidade, né, com a economia e também com o meio ambiente. Ela pode estar fazendo uma separação do seu resíduo, por exemplo, recicláveis, não recicláveis, as embalagens. Vamos citar como exemplo o restaurante que vocês viram, acabaram de ver na matéria. Um restaurante tem muita geração do resíduo orgânico. Se a gente pensar que esse resíduo pode chegar a 70% de um restaurante, da geração de um restaurante, imagina só tudo isso indo para o lixo, esse resíduo orgânico. E a gente viu que ele pode virar um composto orgânico, que ele não precisa estar ali na coleta municipal de lixo para ser um gasto público, para a prefeitura pagar para enterrar aquele lixo, não é mesmo? É algo que tem valor, que vai voltar para a natureza com valor. Então, o empresário pode estar procurando agricultores que vão utilizar esse material, que são as sobras orgânicas da cozinha, ou ele pode estar contratando uma empresa que vai deixar o recipiente e vai fazer a coleta, conforme combinado. Então, esse é um resíduo que deixa de ir para o lixo. Os outros materiais, por exemplo, vidro, metais, plásticos, também não podem estar, não devem estar ali na coleta de lixo municipal. São materiais que têm valor, que são recicláveis, eles devem ser entregados para pessoas ou empresas que coletam esse material, né? E eles vão dar uma nova destinação para ele. Isso não vai parar no lixo para ser enterrado. E isso tem um grande valor na reciclagem, vai beneficiar pessoas, vai gerar renda e todo o nosso município, né? Eu posso falar para vocês de um problema sério aqui para gente, que é o vidro. O vidro, ele, apesar de ser um material que pode ser infinitamente reciclado, ele demora até 5.000 anos para se decompor na natureza. Nós temos poucas pessoas que coletam esse material. Ele tem uma dificuldade enorme na comercialização. Então, se você colocá-lo na lixeira comum, para o lixo comum, ele vai ser enterrado como lixo. É algo que vai demorar até 5.000 anos para se decompor. Então, aí está o papel dos empresários, né? E também eu acho que os colaboradores, não é você chegar ali na sua empresa e colocar, nós vamos fazer assim. O ideal é você fazer uma conscientização com os colaboradores, uma sensibilização para que todos participem desse processo. Quando o cliente chegar, ele saber conversar com o cliente, falar, olha, aqui na nossa empresa a gente faz isso. Nada de você querer impor, né? Falar, não, você fez errado. Não, não é assim. Mas tá tendo aquela conversa com o cliente começa a conhecer e a entender como é que tudo isso pode funcionar para ser melhor para a nossa cidade, para o meio ambiente. Com certeza.
Muito obrigada, Samira, pela sua participação, pelas dicas e orientações, aí que agora muitos empresários vão poder começar a colocar em ação algumas práticas simples, né? Muito obrigada pela sua participação. É verdade, obrigada. Tchau, tchau. Olha só, Larissa, né? A gente começa assim, é muito importante, a nossa responsabilidade também como jornalistas é exatamente isso, mostrar que existem caminhos simples e fáceis de entrar nesse meio. E a conscientização da população nesse sentido, de que eu sim posso fazer a minha parte, não ficar esperando o poder público tenha que fazer formas, mas não tem uma forma de reciclagem, não tem uma coleta seletiva, mas eu posso começar a fazer a minha parte, e isso já vai fazer uma grande ajuda. Se responsabilizar por isso, né, Vanessa? Eu acho que a gente pode começar com essa mensagem durante dessa semana, né? Não só nas empresas, mas para a vida mesmo, né? Para a vida, com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela participação. Até amanhã.